que se segue é uma história de um amigo meu. Vamos chamá-lo de Haruki, de Okinawa. Haruki tinha uma veia travessa em seus dias de juventude. Ele sempre teve uma obsessão em comum com o sobrenatural, sempre tentando responder à pergunta: os fantasmas são reais? Uma noite, Haruki e seus amigos dirigiram até um antigo abrigo antiaéreo perto de uma praia, por volta da meia-noite. Haruki tinha ouvido rumores de que espíritos ainda habitavam aquele lugar e queria ver algo por si mesmo. Eles invadiram o local, escalando as cercas que o cercavam, e começaram a correr por aí, causando um rebuliço, tentando chamar a atenção de qualquer fantasma persistente. Em um certo momento, Haruki tirou a camisa, entregou a câmera para seus amigos, entrou no mar e começou a espirrar água. Agora, tudo isso é informação de segunda mão, vinda do nosso amigo em comum, é claro. Mas, nesse ponto, me disseram que os amigos começaram a achar que Haruki estava indo longe demais. Mesmo assim, ele gritou para que continuassem apontando a câmera e tirando fotos. Ele queria uma prova de que algo estava lá fora. Seus amigos o alertaram que aquilo não era seguro. Mesmo que nada de paranormal estivesse acontecendo, era tarde da noite, havia tubarões naquelas águas e eles estariam se alimentando na escuridão. Felizmente, nada dessa natureza ocorreu. Mas foi aí que as coisas mudaram. Quando Haruki emergiu do mar, encontrou seus amigos olhando fixamente para a tela da câmera digital. Eles estavam apontando e gritando. Haruki perguntou o que estava acontecendo, qual era o problema. Seus amigos mostraram a câmera, apontando para uma figura distinta a alguma distância atrás dele. Alguém está se afogando, gritou Haruki. Todos eles lançaram seus olhares para o oceano. Conforme se aproximavam, realmente puderam ver alguém lá fora. Uma criança, apenas balançando para cima e para baixo na água, bem longe. O quê? Onde? Eu não consigo ver, disse um dos seus companheiros. Ali. Bem ali. Você não está vendo? Haruki apontava, em pânico. Eles começaram a gritar por socorro, batendo na porta de uma cabana próxima. Precisamos agir rápido. Onde está o guarda noturno? Gritaram, enquanto continuavam batendo, tentando chamar a atenção de alguém. Achando que ninguém estava vindo, Haruki começou a correr de volta para o mar. No meio de toda essa confusão, um velho pescador apareceu, aparentemente angustiado. Pare! Ele gritou. Não, mas há uma criança lá fora, explicou Haruki, freneticamente. O pescador, mais uma vez, ordenou severamente. Pare onde está. Você não está vendo? Haruki perguntou. Claro que vejo, respondeu o pescador. Mas olhe atentamente. Olhe para o rosto dele. Aquela criança parece estar pedindo ajuda. Haruki deu mais alguns passos em direção ao mar. Antes de parar. Não, ele está rindo. O pescador olhou fixamente para o mar e disse: é por isso que estou aqui. É por isso que as placas proíbem a entrada. Para garantir que incidentes como este não aconteçam. Pessoas como você pulam para ajudar, e o cadáver aquático os arrasta para baixo. Em uma cidade costeira tranquila, há um antigo santuário com um pequeno e modesto lago aninhado em seu terreno. A lenda local sussurra que este lago não é um corpo de água comum. Disse que ele se conecta diretamente ao mar, a 10 quilômetros de distância. À primeira vista, a ideia não parece impossível. A distância é administrável e até mesmo documentos antigos do período Edo mencionam essa conexão misteriosa. As histórias persistiram, chamando a atenção de uma estação de TV regional. Há mais de uma década, intrigados, eles decidiram investigar a lenda com a ajuda de especialistas. Uma equipe foi montada, e pesquisadores universitários testaram a água do lago em busca de vestígios de água do mar. Um professor de geologia estudou o terreno para procurar a ciência de um túnel subaquático que pudesse se estender até o oceano. No entanto, a parte mais ousada da investigação veio quando um mergulhador profissional foi trazido. Vestindo seu traje de mergulho, o especialista deslizou para dentro do lago, examinando suas profundezas turvas. A princípio, parecia qualquer outro pequeno corpo d'água, mas então, no fundo, ele descobriu algo inesperado. Um poço vertical escuro e ameaçador.
largo o suficiente para uma pessoa entrar. Contra o silêncio assustador do lago, ele decidiu descer. A equipe acima esperou, observando as ondulações da água desaparecerem na quietude. Os segundos se transformaram em minutos, e os minutos se transformaram em horas. O mergulhador nunca mais reapareceu. O pânico se instalou. Os serviços de emergência foram chamados e uma busca completa começou, envolvendo a polícia. No entanto, nenhum vestígio do mergulhador jamais foi encontrado. Foi como se ele tivesse desaparecido no ar rarefeito, ou melhor, na própria água. A história poderia ter terminado ali, tornando-se apenas mais um mistério não resolvido, se não fosse pelo que aconteceu anos depois, no dia do terremoto e tsunami de Toku, em 2011. O santuário e o lago transbordaram violentamente quando a terra tremeu e as ondas devastaram o litoral. Quando as águas recuaram, os moradores descobriram algo horrível. Deitado perto da borda do lago, estavam restos mortais vestidos com um traje de mergulho esfarrapado. Rumores se espalharam como fogo. Poderia ser o mergulhador desaparecido da investigação anos antes. Os pensamentos causaram arrepios pela cidade. Estranhamente, nenhum relatório oficial ou artigo de notícias confirmou a descoberta. Nem o desaparecimento do mergulhador, nem a suposta recuperação de seu corpo foram mencionados ou reconhecidos publicamente. Se os rumores forem verdadeiros, as implicações são aterrorizantes. O lago pode, de fato, se conectar ao mar através de um túnel subaquático escondido. Talvez o mergulhador tenha se aventurado longe demais, ficando preso na passagem labiríntica. E quando o tsunami veio, a violenta onda de água desalojou seus restos mortais, levando-o de volta ao lago, onde tudo começou. Até hoje, os moradores evitam o lago depois de escurecer, sussurrando que ele contém mais do que apenas água. Ele contém segredos, segredos do mar e talvez algo muito mais escuro espreitando em suas profundezas. Isso aconteceu durante um verão, quando eu estava na 4ª ou 5ª série. Eu realmente não entendi na época, mas meus pais estavam passando por um momento difícil em seu relacionamento, e por um tempo, eu fui enviado para viver com a família do meu pai no campo. Meus avós eram gentis e me fizeram sentir em casa. Meu avô, em particular, parecia gostar de mim. Provavelmente porque eu amava pescar tanto quanto ele. Algo que meu pai aparentemente nunca gostou. Todos os dias, ele me levava para diferentes pontos de pesca. Uma manhã estaríamos em um pequeno porto, e no outro estaríamos em Rock Lake Shores. Você tem um talento para isso, aqui, ele dizia com uma risada, me comparando favoravelmente ao meu pai. Seu sorriso sempre me fez sentir orgulhoso, e eu trabalhei duro para melhorar, experimentando diferentes técnicas, até que me tornei um pescador bastante decente para minha idade. Então, veio a noite que ficou gravada em minha memória para sempre. Vovô e eu decidimos ir pescar à noite em um local que eu já tinha visitado algumas vezes. Eu amava a emoção silenciosa disso, o suave bater das ondas, o ar fresco da noite, o brilho fraco da lua. Naquela noite, a lua estava quase cheia, lançando uma luz prateada na água. Vovô resmungou sobre ser muito brilhante para uma boa captura, mas não estávamos tendo nenhum problema. Nós pegamos uma enguia grande, uma dourada e até um caranguejo gigante de bordas doloridas. Estava tão movimentado que mal tive tempo de comer os bolinhos de arroz que a vovó tinha preparado para nós. Mas, por volta das 21 horas, a mordida parou de repente e o ar ficou diferente, pesado, quase sufocante. Foi quando eu percebi um cheiro estranho e fétido, como algo podre, vindo com a brisa. Fez meu estômago revirar. Vovô, você sente esse cheiro? Eu perguntei, franzindo o nariz. A expressão do vovô ficou séria. Ele se inclinou para perto e sussurrou. Aqui, de agora em diante, não diga uma palavra até que eu diga que está tudo bem. E não importa o que você ouça, não importa o que seja dito, faça o que fizer, não se vire, entenda. Seu tom enviou um arrepio na minha espinha. Eu não fiz isso. Estava com muito medo de perguntar por quê. Além disso, havia uma urgência em sua voz a qual eu não estava acostumado. Então, eu ouvi passos esmagando o mato atrás de nós, lentos e deliberados.
O cheiro ficou mais forte, quase insuportável. Parece que você está tendo uma boa pescaria esta noite. Veio uma voz rouca e irritante, quase como uma criança com dor de garganta tentando falar. Eu congelei. A voz não parecia humana. Era fina, sibilante, mas estranhamente forte, como se estivesse abrindo caminho em meus ouvidos. Que tal se juntar a mim? Raspou. Você vai pegar ainda mais, muito mais. Nós faríamos o grande time. Vovô não respondeu. Ele ficou perfeitamente imóvel, olhando para a água como se não tivesse ouvido nada. Eu fiz o mesmo, embora meu coração estivesse batendo tão forte que pensei que pudesse explodir. A voz se aproximou, seu tom se tornando quase brincalhão. O que é esse pequenino aqui? Ela perguntou diretamente atrás de mim. Agora, eu ouvi um barulho de fungada. Me lembrou do som que um porco faz quando está fuçando seu nariz perto do chão. Isso foi seguido por uma respiração pesada e úmida. O fedor era insuportável. Eu lutei contra a vontade de engasgar. Você tem boas mãos, pequenino. Ele sibilou, sua voz praticamente no meu ouvido. Por que você não pesca comigo? Nós vamos pegar tanto que você nunca vai parar. Eu posso te mostrar coisas que você não vai acreditar. Vire-se ao redor. Eu queria me virar, mas também queria chorar, gritar, correr. Mas fiquei em silêncio, segurando minhas mãos com tanta força em volta da minha vara que meus nós dos dedos ficaram brancos. Foi quando o vovô se moveu. Ele enfiou a mão na caixa de equipamentos e tirou um cigarro. Lentamente, deliberadamente, ele o acendeu, dando uma longa tragada antes de exalar uma nuvem de fumaça. Ele repetiu o movimento, soprando a fumaça para o ar ao nosso redor. A voz vacilou, engasgou e então parou completamente. A presença atrás de mim desapareceu. O cheiro desapareceu, como se levado pela brisa da noite. Está tudo bem agora, aqui, o avô disse, sua voz firme. Eu me virei cautelosamente. Não havia nada lá. Nenhuma pegada, nenhum sinal de que algo estivesse lá atrás de nós. O avô se recostou, inalando sua fumaça. Era um Yamara, ele disse. O que é um Yamara? Perguntei com a voz trêmula. Ele explicou que é um Yorai, ou algo parecido. Dizem que ele tenta os pescadores, oferecendo-lhes capturas incríveis, mas se você ceder, você fica preso em algum tipo de loop. Ele fará você pescar todas as noites, arrastando você de volta para a água repetidamente até você morrer. Eu estremeci. Como um espírito ou algo assim? Perguntei. Algo assim. Eu nunca vi um antes, mas ouvi histórias de que ele está por aqui há muito tempo. Muita sorte de eu ter meu fuma, porque o cheiro mantém ele longe. Vamos fazer as malas e ir para casa. Enquanto caminhávamos de volta para sua caminhonete, o luar iluminou o caminho estreito. Vovô murmurou para si mesmo. A última vez que ouvi aquela voz foi o quê? 30 anos atrás, quando seu pai estava no ensino médio. Ele parou, olhando para mim. Isso te assustou? Aí sim, eu admito. Foi assustador. Você ainda quer ir pescar? Eu pensei sobre isso. Estranhamente, o suficiente, eu não senti vontade de desistir. Sim, claro. Coisas assim não acontecem com frequência, certo? Eu perguntei a ele. Vovô sorriu e bagunçou meu cabelo. Você é forte? Aqui. Mas lembre-se, as águas podem ser perigosas, e não apenas por causa de Yamara. Esqueça isso. Isso vai tirar sua vida. Bem, eu nunca esqueci suas palavras. Mesmo agora, quando vou pescar à noite sozinho, às vezes penso naquela noite, o luar, o fedor, a voz assustadora. Vovô faleceu há 8 anos, mas seu aviso ainda ecoa em minha mente sempre que estou perto do rio.